Você já foi fazer alguma apresentação ou você já foi num podcast ou uma prova e você teve uma diarreia antes? Diarreia não, mas eu já tive intestino preso. Isso. Alguma coisa que desregulou. Uhum. Ou, isso é um clássico, mulheres que viajam e ficam lá 10 dias sem ir no banheiro. Uma semana sem ir no banheiro. E não é porque o banheiro é sujo, ou porque você tá com uma pessoa, às vezes vai você e seu marido pra um lugar que o banheiro é mais limpo que o da sua casa. E você não consegue ir no banheiro. Então, assim, o nosso cérebro, ele percebe tudo que o nosso corpo sente, vê e toca. Então, até o fato de você planejar uma viagem, isso subconscientemente te estressar. Então, a mudança de rotina, eu vou pegar o avião, será que vai estar certo ou não vai estar? Será que eu vou chegar na hora certa? Tudo isso ativa o seu sistema de estresse. Num nível muito pequeno, é aquilo que eu te falei. Do 0 até o 10, tem aquele super estressado, que virou um transtorno mental, e tem aquele zero estresse, e tem os graus de estresse. Esse estresse pré-viagem é um estressinho muito discreto, que a gente não percebe muitas vezes. Mas lá nos nossos neurotransmissores, no nosso sangue, tá acontecendo alguma coisa. Então, essa descarga, ela vai passar pelos nervos e chega lá no nosso intestino e dá aquele boom, por exemplo, de serotonina. A serotonina ela é muito relacionada à movimentação intestinal e à secreção intestinal. Mais de 90% da serotonina do nosso corpo está no intestino. E o gatilho para essa liberação, ela pode vir de diversas fontes. Inclusive cerebral, inclusive desse eixo. Agora, sim, essa serotonina que tem no intestino, ela não chega diretamente no cérebro. Então, vem esse sinal de cima para baixo. Mas esse sinal de baixo para cima não chega diretamente. Por que não diretamente? Porque a serotonina ela é uma molécula grande, relativamente. Então, ela não penetra o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Que é tipo o guarda do cérebro. Então, ele faz toda uma seleção do que entra. Essa serotonina é muito grande para entrar. Mas entra o triptofano, que é o precursor da serotonina. E aí, quem converte, quem faz a própria serotonina é o próprio cérebro. Então, o triptofano entra. Que é um ingrediente para gerar. Exatamente, que é um ingrediente, que é um aminoácido. Que é um aminoácido. E que a gente consegue adquirir do alimento. Então, pessoas que têm dietas com deficiência de triptofano têm tendência a ter depressão. Olha, a serotonina ela está diretamente ligada a algumas patologias como a depressão e também, dependendo da quantidade que você produz no cérebro, como você mesmo explicou, entra o triptofano e a serotonina cerebral é produzida pelo próprio cérebro, pelos os neurônios ali responsáveis por essa produção. Beleza. Agora veja, a serotonina também ela está muito correlacionada à questão da impulsividade também. Então, em algum momento, realmente pode ter uma ligação ou com a sua alimentação ou com a sua saúde intestinal com a sua produção maior de serotonina. Muita gente procura medicamentos para aumentar a serotonina. Existem vários. Sim. Mas, às vezes, você fica ali meio que dependente, não estou falando viciado, dependente de uma medicação, sendo que na alimentação isso pode ser, pelo menos parcialmente, suprido. Sim. Você enxerga dessa forma? Você acha que quando você procura, você tem uma questão, você vai num psiquiatra. E muitas vezes o psiquiatra, seja até pela sua experiência de trabalho, ele fala assim, não, beleza, isso aqui, pelas milhões de pacientes que eu tenho, isso aqui resolve. Mas você não acha, então, que deveria ser salutar, pedir um exame completo de outras áreas e tudo? Você acha que esse é um trabalho conjunto? Então, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo, né? Tem muito psiquiatra hoje que tem esse olhar para a saúde intestinal também e para a alimentação. E a alimentação, na verdade, essa coisa que a gente fala das graduações, né? Do branco até o preto, a gente tem todos os tons de cinza. Em todos os transtornos mentais e todos os distúrbios, a gente também tem isso. Então, você tem aquela depressão inicial muito
impacto sutil que às vezes com ajuste alimentar você melhora. Mas determinados graus você vai precisar também da alimentação e da medicação. Agora sim, o que a gente tem visto muito? Que as pessoas elas querem ser medicadas antes de mudar o contexto e o ambiente. Exato. E faz muita diferença o ambiente. Total. Porque é que nem aquilo que a gente conversou. É adubar, é jogar semente em um solo que você não adubou. Que não preparou. Exato. Então, você fica refém daquilo. E aí são assim, né? E aí não melhora, aí aumenta a dose. Lógico que vão ter momentos na sua vida que você vai precisar de uma ou outra coisa a mais. Porque a nossa vida ela não é linear. Nossos sentimentos não são lineares. Mas a gente precisa ter esse olhar de que... Peraí, eu não vou conseguir te melhorar só com medicação se a gente não cuidar do resto. Ou eu vou conseguir parcialmente. E aí você vai falar assim, Thaís, tá, mas como que você me prova que é a alimentação que muda? Né? E aí eles, já estudaram isso, essa não é uma pergunta só nossa. E eles pegaram bactérias intestinais de pacientes depressivos e inocularam em ratinhos sem bactérias, livres de bactérias. São ratinhos que são criados em laboratório para isso, para esse tipo de estudo. Então, eles passam por uma cesariana, passam por diversos processos de esterilização e para sempre se manterem livres de bactéria. E aí, eles inoculam essas bactérias do paciente depressivo no intestino do ratinho. E ele começa a desenvolver comportamentos depressivos. Isso quer dizer o quê? Que então se eu melhorar minha alimentação... Não. Isso quer dizer que esse é um ponto dentro de vários. Tem o ambiente, tem o exercício, tem a alimentação, tem o sono. Então, são vários fatores, sendo que um deles, e muito importante, é a alimentação que vai interferir diretamente nas suas bactérias. Lembra que eu te falei que a gente, comparando isso com uma empresa e com uma firma, é muito mais fácil da gente conseguir transportar isso para o nosso dia a dia. Então, vamos supor que a gente tem uma empresa que a gente produz papel. A gente produz papel e a gente produz caixas de papelão. Então, a gente tem um tipo de papel mais fino e um tipo de papel mais grosso. Se chega a matéria-prima para o papel mais fino, se tem mais funcionários que produzem o papel mais fino, é o que a gente mais vai produzir. Naturalmente. Exato. Então, se você come coisas que alimentam as suas bactérias, que gostam mais daquele alimento refinado, processado, você vai aumentar essa população de bactéria. Porque o que essas bactérias fazem para a própria sobrevivência, e isso é darwinismo puro, elas fazem com que você tenha vontade de comer aquilo de novo. Por quê? Porque isso assegura a sobrevivência delas. É que nem quando você começa a comer doce. E você fica viciado. Você fica viciado em doce. E se você fica muito tempo sem comer, você tem menos gatilho daquela vontade. No começo é difícil, No começo é difícil. Quando aquilo se reequilibra. Isso não é só bactéria, né? Tem bactéria, tem neurotransmissor, tem tudo envolvido. Mas as bactérias são fatores que também fazem parte disso. Tanto que pessoas que têm uma dieta baseada em plantas e pessoas que têm uma dieta baseada em proteína animal são pessoas com tipos de bactérias diferentes. Uhum. Bom, isso a gente consegue ver no nosso dia a dia, né? Depois do churrasco, os gases são muito diferentes do seu dia a dia normal. Entendeu? Porque muda o tipo de bactéria que você tem. Agora, para essa mudança ser a longo prazo, aí precisa de uma mudança muito grande de dieta estrutural, né? Tem essas mudanças pontuais que não interferem no metabolismo dessas bactérias, mas as mudanças mais intensas são numa dieta mais permanente.